Bom dia, gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar participando do congresso, que para mim é extremamente importante essa troca que é oportunizada de forma digital entre os especialistas, mestrandos, doutorandos e também o pessoal que trabalha na área jurídica. Continuar discutindo o direito, ele é importante não só para quem está estudando, mas também para quem continua no trabalho, militando. E por isso, o meu trabalho hoje, meu artigo que eu trouxe para a discussão, é um artigo que, apesar de estar uniformizado perante o STJ, ele ainda necessita de um pouco mais de atenção por parte não só dos profissionais, mas também de toda a comunidade, de todos os idosos. E por que eu digo isso? O tema que eu trago aqui é a aposentadoria híbrida por idade ou aposentadoria por idade híbrida. As duas colocações são aceitas, tá? É um tema que foi pacificado pelo STJ de acordo com o tema 1007, ele foi levado também para análise do STF, mas ele foi pacificado, oportunizando e garantindo o direito aos idosos. Tá? E o que diz a aposentadoria híbrida por idade? E por que eu trouxe esse tema para fins de análise de um congresso? Primeiro, eu trouxe para fins de conhecimento, porque tem muitos profissionais do direito e também estudantes que não trabalham intimamente com direito previdenciário. Então, primeiro eu trouxe para fins de conhecimento e também, num outro momento, eu trouxe para fim de compartilhar as duas discussões, porque apesar de ser um tema que já é pacificado, no INSS, no âmbito administrativo e também no primeiro grau de jurisdição, eu observo que existem juízes que ainda não acolhem o direito. Então, por esse motivo, por esses dois motivos, eu trouxe ele para análise no Congresso, do qual eu tenho a grata satisfação em participar. Então, meu artigo, desculpem uma fala aqui do Sul, e no Sul está um pouquinho frio, por isso que eu estou com uma rinite um pouco presente. Então, desculpa se eu tiver com a voz um pouquinho embargada, mas em função da rinite. Então, meu artigo, ele analisa a questão desse tema, do tema 1007, que versa sobre a questão da aposentadoria híbrida por idade. Eu dividi o texto em dois momentos. O primeiro momento é o que dizia a lei antes dessa análise do STJ e o que dizia, por que essa análise foi importante. Então, no primeiro momento, eu trouxe, no primeiro capítulo, eu trouxe a questão da lei que foi criada pela da aposentadoria híbrida, que foi criada pela 11.718 de 2008. E o que essa lei garantiu? Essa lei garantiu que as pessoas que retornaram para o âmbito rural, elas pudessem somar o tempo urbano mais o tempo rural. Tá? E qual que foi a problemática que a partir dali surgiu? Primeiro ponto, essa lei garantiu que, feito essa mesclagem entre o urbano e o rural, ela era viabilizada para as pessoas, para os homens que completassem 60 e não 65, perdão, os homens, e não 60 como é garantido para aposentadoria por idade puramente rural. E para as mulheres, ela garantiu aos 60, a mesma idade para aposentadoria por idade urbana. Então, ela teve essa alteração, tá? E qual foi o cerne da discussão que se arrastou desde 2008 até agora? Qual era o momento necessário? Se eu poderia também fazer essa mesclagem do rural para o urbano, porque a lei garantiu, lembrando, urbano para o rural, e a lei também, juntamente com o INSS, ela determinou que
o INSS mais os juízes do primeiro grau de jurisdição entenderam que a lei ela veio proteger as pessoas que trabalhavam no rural e, portanto, ela garantia apenas as pessoas que estivessem no rural no momento do encaminhamento. E daí, a partir do encaminhamento, contasse a idade, se preenchia a idade e também os últimos tempos, os últimos períodos para preenchimento da carência. Então, ela teve essa alteração. O que a lei, o que os juízes e muitos começaram a discutir, a ponto de nós termos uma discussão no âmbito do Ministério Público Federal, que foi o grande ator, no meu ponto de vista, para oportunizar esse tema do 1007, tá? Claro, o Ministério Público Federal somente tomou partido a partir de inúmeras outras ações que estavam questionando, tá? E com base em quê? No princípio da igualdade. Então, se eu puder garantir para o urbano mais o rural, eu também preciso garantir para o rural mais o urbano, porque eu não posso tratar as pessoas de forma desigual, porque principalmente na atual situação, onde nós temos o maior número de idosos e o menor número de pessoas na faixa etária que a gente chama de adulto. Tá? Então, o que a lei previu? Tá? A lei previu, desculpem, mas eu vou ler aqui a redação porque eu acho importante para vocês entenderem. Os trabalhadores rurais que se trata o parágrafo 1º deste artigo, que não atenda ao disposto no parágrafo 2º, e o que diz o artigo parágrafo 1º? 60 anos o homem e 55 anos a mulher e 15 anos de rural, os últimos 15 anos. Tá? Mas que satisfaçam esta condição se forem considerados períodos de contribuição sobre outras categorias de segurado. Então, essas farão jus ao completarem 65 anos o homem e 60 anos a mulher. 60 anos a mulher. Em nenhum momento a lei previu que somente poderia ser rural mais urbano mais rural. A lei determinou outras categorias e, com base nisso, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública questionando esta questão e de forma a garantir que também fosse possível a mesclagem, a soma entre o rural mais o urbano. Superado isso, abriu-se uma outra vertente de discussão. Certo, é possível somar, ok, mas essa soma precisa ser feita logo ao completar os requisitos da idade ou eu posso somar o tempo remoto, ou seja, e um tempo descontínuo? Porque é sabido que muitas pessoas, muitos trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul e também de todo o Brasil, eles trabalharam, a sua base de conhecimento ela vem lá do rural, muitos se criaram na roça, tá? E daí o que acontece? Só que ao passar dos tempos, muitos migraram para o perímetro urbano. Alguns permaneceram no perímetro urbano, outros não, outros retornaram para o perímetro rural. Tá? Só que nós temos pessoas que são a maioria da população que busca a aposentadoria híbrida por idade. Pessoas que, durante a sua fase de adolescência mais adulto, estavam na companhia dos pais, em regime de economia familiar, trabalhando no âmbito rural, migraram para o urbano e não têm o tempo, a carência necessária para se aposentar por idade, de forma exclusiva, aposentadoria por idade urbana. Então, essas pessoas, elas buscam esse período rural lá de trás, da época dos pais, na época da companhia do esposo ou da esposa, para a gente somar. E daí, esta questão, essa liga não se fechava. Por quê? Porque o INSS sustentava que não podia ser tão longe, tinha que ser próximo. Só que a redação da lei não diz isso. A redação da lei diz sobre outras formas, outras categorias. Tá? E daí, a partir dessa vertente, então, foi feita essa análise
e desencadeou no tema 1007. E o que o tema 1007 ela prevê? Ela prevê que sim, é possível a contagem do tempo rural mais urbano e do urbano mais rural, ainda que de forma remota, ainda em tempo remoto e descontínuo. Ou seja, ela garantiu que pessoas que nasceram, por exemplo, em 60 e querem a contagem do rural a partir dos 12 em 72 e permaneceram no rural até 80 e migraram para o urbano e daí continuaram, trabalharam, por exemplo, mais uns 7, 8 anos no perímetro urbano, possam somar ao período rural. E por que isso é tão importante a gente comentar, tá? Apesar de ser uma matéria já uniformizada, porque ainda que uniformizada, os juízes de primeiro grau ainda não aceitam, porque eles entendem que é possível desde que seja muito próximo e também é possível desde que seja contínuo. Lembrando, o STJ definiu e uniformizou esta matéria. E o outro ponto que é importante nós pensarmos é, de acordo com o IBGE, nós estamos numa crescente. Então, eu até trouxe, para quem não tiver a oportunidade de ler o artigo, eu até trouxe, eu não sei se vocês conseguem visualizar, como nós éramos em 1900, como era o número da população em 1940, 1980, 2018 e 2060. Para vocês perceberem que nós tínhamos pouquíssimos idosos em 1940, isso foi avançando em 1980, e em 2060 o número de idosos vai ser igual ou superior ao número de adolescentes. Por tal motivo, eu entendi necessário nós discutirmos isso, tá? Porque é um direito social, é um direito que precisa ser compartilhado, é um direito que a gente precisa pensar, porque o número de idosos está crescendo, não de forma que não está sendo informado, está sendo divulgado isso, que o número de adolescentes é menor que o número de idosos, e isso é importante a gente informar. Por quê? Porque nós precisamos pensar no nosso idoso de forma digna. Nós precisamos pensar no nosso idoso de forma que o nosso idoso não pode ser simplesmente olhado como aquela pessoa que está pedindo algo, implorando como se fosse um cunho assistencial. O nosso idoso, ele trabalhou, o nosso idoso, ele merece total atenção, ele merece respeito. E por que eu digo isso? Porque numa passada rápida, nas estatísticas do INSS, é possível verificar que o número de pessoas que ingressam judicialmente é grande. Ou seja, o INSS continua negando, indeferindo o direito dos nossos idosos. Por isso, é importante a gente pensar que ao nosso lado, que na nossa comunidade, na nossa sociedade, os idosos estão presentes. E os idosos estão presentes porque eles estão ali e merecem total respeito. Total respeito. E quando eu digo respeito, não é somente o respeito a partir da ética, da moral e dos bons costumes. É respeito também no âmbito do direito social. E a garantia da aposentadoria híbrida por idade precisa ser comemorada, porque isso foi um tema questionado desde 2008. Nós estamos falando de mais de 12 anos de questionamento, que ainda bem que ele foi aceito. Porque imagina se ele não fosse, imagina a potencialidade de pessoas que, como eu expliquei antes, migraram para o urbano e não conseguiram preencher o tempo mínimo de carência, que desde 2011 são 180 meses, que equivale a 15 anos. Imagina o número de idosos que não teriam acesso a um direito social, acesso a uma aposentadoria, que em 90% dos casos são no valor de um salário mínimo. Mas esse um salário mínimo faz muita diferença. Com essa mensagem e com essa finalização, eu encerro a minha apresentação e convido a todos a dar uma lida no meu artigo sobre aposentadoria por idade.
híbrida. Muito obrigada e até mais.